Damn. Yeah. Yeah. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Mandcast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, né, o oficial do cartório de registro de imóveis da comarca de Brasópolis e Piranguinho, Rafael Dávila. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite e vir fazer um bate-papo aqui com a gente. Olá, tudo bem? Agradeço o convite, é uma honra e uma satisfação enorme poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência, do trabalho que a gente tem feito à frente do cartório de registro de imóveis de Brasópolis. Doutor, para começar, todos os nossos convidados aqui, a gente gosta de dar o início, dar o start aqui para conhecer um pouco mais o convidado, saber onde nasceu, onde cresceu, né, como que foi a formação, um pouco desse início da história, para depois a gente seguir para a parte profissional, para o trabalho, para a formação, né, o trabalho no geral. O senhor não é de Brasópolis, né? Não. Sou de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Isso. Eu nasci em Juiz de Fora, né? E cresci, estudei, fiz toda a minha carreira estudantil, né? Lá em Juiz de Fora. E morei um pequeno espaço de tempo em Belo Horizonte, né? Mas passei a minha vida inteira em Juiz de Fora, estudei lá e fiz faculdade, sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, concluí o curso em 2006 e tão logo concluí o curso, comecei a estudar para os concursos aí Brasil afora. E aí fez concurso, queria cartório mesmo? Tinha essa intenção? Então, quando entrei para a faculdade de Direito, meu sonho era ser promotor de justiça. E eu entrei na faculdade pensando nisso. Já com esse ideal. A ideia era ser promotor de justiça. E no meio da faculdade, eu não sei se existe esse concurso para estagiário remunerado, mas na época existia um concurso para ser estagiário do Ministério Público. Sim. E eu fiz esse concurso, consegui passar e era estagiário do Ministério Público. E aí eu tava no céu, né? Falei assim, agora Tô caminhando. Tô caminhando. E eu queria ser promotor de justiça e queria ser promotor do júri. Queria trabalhar com direito criminal. E na ocasião, eu acabei não sendo lotado numa promotoria criminal e caí numa promotoria que trabalhava com registros públicos, com a doutora Samira. Inclusive faço um adendo, eu tive o prazer de conhecer e ser amigo, posso falar de dois promotores fantásticos, a doutora Samira, que é promotora em Juiz de Fora, e o doutor Atílio, né, nosso eterno promotor aqui da comarca, e enfim. Mas na ocasião, fui fazer estágio no Ministério Público e trabalhava com registros públicos. E a doutora Samira comentou, Rafael, de repente você faz concurso para serventias notariais e de registro, enfim. E lá também, como são as coisas da vida, no estágio do Ministério Público eu conheci a minha atual esposa, em que pese, né, ela também seja da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, formamos na mesma época, mas eu conheci ela efetivamente lá na promotoria. E ela também sempre teve a ideia de fazer concursos para cartório. E aí, com o apoio dela e da doutora Samira, acabou que quando eu me formei, eu comecei a estudar para os concursos, né, de serventia notarial de registro, e fizemos concurso Brasil afora, praticamente todos os estados nós fizemos concurso. Eu e minha esposa, hoje também ela é titular de cartório, na comarca de Ouro Branco. E fizemos muitos concursos, passamos em vários e deixamos de passar em outros tantos, né? E quem faz concurso sabe a luta. Sabe a luta que é. E aí, quando que surge o Brasópolis? O senhor chegou a passar em outros, mas como que... Então, quando eu me formei, o primeiro concurso que eu fiz foi para um concurso de cartório no Espírito Santo. E aí, na ocasião, eu até fui aprovado, mas com a demora do certame, eu acabei passando em outro concurso posteriormente. Sim. O meu primeiro cartório, eu fui titular do Registro Civil das Pessoas Naturais de Três Rios, que é no estado do Rio de Janeiro.
Na ocasião, eu assumi o cartório, eu tinha 25 anos. E foi uma grande experiência. Eu era muito novo, né? Hoje eu estou com 40 anos, então assim, já se passaram aí mais de 15 anos que eu estou à frente de uma serventista judicial. E lá aprendi muito. Era uma comarca perto de Juiz de Fora. E foi muito bacana, assim, aprendi muito, fiz grandes amigos, tive uma experiência muito, muito legal. Mas, mesmo, né, sendo titular do cartório, a gente continuou fazendo concurso, eu e minha esposa. Outros, né? Nesta época, minha esposa era titular de um cartório no Maranhão. Caramba, quando nós decidimos nos casar, ela era titular de um cartório no Maranhão. Porque é assim, Weber, a gente faz o concurso e a gente não escolhe, assim. Sim, Não dá para escolher sempre. Claro que a gente quer escolher. Mas o primeiro concurso que ela passou foi no estado do Maranhão, ela assumiu o cartório. Na época a gente namorava e eu estava em Três Rios. E aí, no ano ali do casamento, ela conseguiu passar num outro concurso e veio para Ouro Branco. Aí ela já veio pro Ela veio para Ouro Branco. Ela assumiu o cartório. A gente estava ali, foi no mês, dias antes do nosso casamento. Foi uma confusão, né? Você assumindo o cartório, voltando de Ouro Branco, voltando do Maranhão para Ouro Branco, se preparando para o casamento. Mas enfim, ela está em Ouro Branco desde então. E aí eu continuei fazendo concurso, e esse concurso que eu assumi o cartório de Brasópolis foi de 2011. Em 2011 eu fiz o concurso. E escolhi o cartório de Brasópolis e assumi o cartório em janeiro de 2013. Eu estou aqui desde então. Já conhecia a região aqui? Então, não conhecia a região, uma região assim relativamente longe de Juiz de Fora, né? As pessoas assim não tem, a gente não conhece, não costuma vir para o sul de Minas. Eu parava ali em São Lourenço. Em São Lourenço todo mundo conhece, né? De Juiz de Fora, as pessoas costumam frequentar para férias, enfim. E acabei ficando com uma posição no concurso razoável. Eu fiquei em 14º colocado. Eram talvez uns 400 cartórios. Caramba. E aí tinha algumas outras opções para escolher, até de cidades maiores, como Pouso Alegre, Nova Lima, Passos. E assim, acho que Deus me iluminou para vir para cá. Para vir para a comarca de Brasópolis. Foi assim algo que, na época, sendo bem sincero, financeiramente era muito parecido com o que eu tinha em Três Rios. Sim. E lá o cartório já estava totalmente organizado, informatizado, era perto da minha cidade natal. E assim, eu fui corajoso e topei encarar um novo desafio. E tem uma questão que assim, é legal contar, porque o concurso de cartório funciona assim, eu não sei se poucas pessoas, né, talvez tenham essa expertise de concurso de cartório. Você faz o concurso e, a depender da sua classificação, você vem escolhendo de acordo com a sua posição. Então, você não faz para aquele cartório, é um concurso estadual. Então, você chama o primeiro colocado, se tiver um cartório em Belo Horizonte, quero Belo Horizonte. O segundo colocado, e vai chegando até a sua posição. E, na ocasião, é uma sessão pública, normalmente no Tribunal de Justiça, e eles vão chamando, você sobe ao palco, e fala no púlpito lá e escolhe o seu cartório. Escolheu ali, está escolhido e vida que segue. E na ocasião, eu era 14º colocado, eu estava, né, bem classificado. Uhum. E falei, vai chamar meu nome, qual serventia? Cartório de Registro de Imóveis de Brasópolis. E aí começou, eu ouvi isso, começou um burburinho dos candidatos que estavam na plateia, né, que iam fazer as suas escolhas. Nossa, mas como que ele escolheu? Por que ele escolheu Brasópolis? Ninguém conhece Brasópolis. Por que ele não foi para Pouso Alegre? Por que ele não foi para Passos? Por que ele não foi para Nova Lima? Cidades maiores, né? Mais conhecidas. Eram cidades maiores e mais conhecidas. Enfim, eu fiz uma aposta. Claro que eu visitei a cidade antes, a comarca antes, né? Via o crescimento, o potencial crescimento de Piranguinho por estar na BR-459, né? Está entre Pouso Alegre e Itajubá, Brasópolis com seu potencial turístico. Então, assim,
claro que eu fiz uma análise, mas era arriscado. Claro. Era um risco. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais conservador, eu teria ido para um cartório Como de Pouso Alegre. como de Pouso Alegre, aqui Passos. pertinho, seria um pouco mais confortável Sim. à época. Mas hoje eu sou muito satisfeito profissionalmente, pessoalmente, fiz grandes amigos em Brasópolis, em Piranguinho. Então, assim, eu acho que Deus me colocou e acho que era para eu vir para cá, para a região mesmo, não tinha jeito. E talvez as dores de cabeça, a depender da situação que estaria os outros cartórios, talvez o desafio seria ainda mais problemático, digamos assim, né? A depender da situação, né? Assim, a gente assume o cartório e, independente de qualquer coisa, você tenta colocar do seu jeito, da sua Claro. maneira, né? E tentar montar uma estrutura que atenda a população, que seja capaz de dar um mínimo de conforto para o usuário. Sim. E também a administração da serventia mesmo, né? E na época foi bastante desafiador. No início, eu não tinha a equipe que eu tenho hoje. Inclusive, não posso deixar de elogiar a equipe que eu tenho hoje, é sensacional. E às vezes as pessoas confundem. O Rafael tem colaborado com isso, colaborado com aquilo. Né, assim, eu fico lisonjeado de receber alguns elogios, muitas críticas também, mas vale ressaltar que o trabalho é da equipe. E eu tenho uma equipe hoje fantástica, mas não era assim. Então eu cheguei, a gente tem que ir formando a equipe. A equipe é formada pelo oficial, ele que... A equipe é formada pelo oficial, exatamente isso. Todos são seletistas, né? Como funciona? Eu assumo, né, faz o concurso e também acho que vale destacar, a gente não tem relação política, né? Nós não ocupamos os titulares de cartório, Sim. não temos cargos políticos. Isso também eu acho bacana deixar claro, Weber, porque como eu pessoalmente e alguns funcionários do cartório, nós temos uma atuação muito proativa junto às prefeituras e às câmaras municipais, pode parecer para a população que nós temos ligação política, e não. A gente não tem ligação política, não somos eleitos, pelo contrário, Sim, né? até porque é um concurso. Você passou, você tem ali concurso. As pessoas falam, mas por que você veio para Brasópolis? Porque eu passei no concurso e escolhi. Então, né? E aí, então assim, a gente não tem essa relação, né? Não devemos obediência a ninguém, não Claro. temos respeito muito à atividade política, né? E nós temos na região políticos sérios, competentes, mas assim, a nossa atuação não é política, né? E aí a gente tenta fazer um trabalho junto com as prefeituras e tenta trabalhar da melhor forma, atendendo a população e tentando conferir ali o que nos cabe, né? Que é garantir Sim. ali a transmissão do imóvel regularizada, tentar fazer algo diferente, não apenas o básico, mas a gente sempre tenta fazer algo diferente. E a minha equipe é sensacional para isso. E antigamente os cartórios, eles passavam para gerações, né? Isso, era de pai para filho. Pai para filho, né? Como que funciona hoje isso? Então, em 1998, a Constituição trouxe a obrigatoriedade de, quando da vacância dos cartórios, que se levasse esses cartórios a concurso público de provas e títulos. Então, isso veio com a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, eram nomeações políticas. Não eram eleitos, mas eram nomeações... Como se fosse um cargo de confiança ali também. Como se fosse um cargo de confiança, isso. Com a entrada da Constituição, né, a promulgação da Constituição, melhor dizendo, em 1988, veio a obrigatoriedade do concurso público. Alguns estados demoraram um pouco a realizar estes concursos. O Tribunal de Minas mesmo, o primeiro concurso foi de 1999. Bem recente. Recente, né? Se você pensar que os cartórios existem há anos. Sim. Então, hoje, se um cartório fica vago, seja por renúncia do titular, seja porque ele faleceu ou por qualquer outro motivo, esse cartório não passa mais para um familiar do antigo titular. Ele abre concurso. Ele é lançado a concurso público de provas de títulos, possibilitando, né, todas as pessoas, bacharéis em direito, fazerem o concurso. Esse é outro ponto que eu ia trazer. Necessariamente tem que ser bacharel em direito, né? Sim, a lei até traz uma previsão que aquele que ficou à frente da serventia por 10 anos pudesse também fazer o concurso.
era para ser uma regra temporária, eu imagino. Quando, né, se mudou ali as nomeações políticas para a regra do concurso público, aqueles que não eram bacharéis em direito e trabalhavam nas serventias há muito tempo, poderiam fazer o concurso. Mas eu vou lhe ser muito sincero, apesar de, né, termos pessoas com muita experiência trabalhando nos cartórios e pessoas, às vezes até não bacharéis em direito, mas eu imagino que seja muito difícil para este, sem a formação jurídica, conseguir lograr êxito num concurso atualmente, porque é um concurso que tem uma concorrência muito grande. Mas existe sim, respondendo a sua pergunta, uma regra que eu acho que era para ser transitória, mas ela permanece até hoje. O bacharel em direito é aqueles que trabalharam nas serventias durante 10 anos. E é algo assim que mesmo que, não tirando a qualificação da pessoa que por muito tempo trabalhou ali ou trabalha ali na frente de um cartório, mas a formação, ela te traz um arcabouço de conhecimento que mesmo que na prática a pessoa tenha muito, vai faltar coisas ali que somente a formação vai te trazer de reforço. Ali, eu posso dizer que o ideal é realmente você somar essas duas frentes. Sim. É você ter o conhecimento jurídico, a bagagem técnica, que aí a faculdade te traz isso, os cursos de pós-graduação. Hoje eu tenho algumas pós-graduações, tenho mestrado em direito, então isso me dá uma bagagem, um sustento, né, técnico muito bacana para o dia a dia. Mas é claro, a gente precisa da experiência. Eu não posso ser leviano em dizer que quando cheguei aqui em Brasópolis em 2013, eu tinha a mesma experiência que eu tenho hoje. Claro. Então, assim, agora quando você une o conhecimento técnico com o dia a dia ali, o conhecimento prático, o know-how, aí realmente as coisas ficam mais facilitadas. Mais fluídas, né? Começam a fluir melhor, o cartório começa a ter um desempenho melhor, o usuário sente isso, ele percebe que as coisas estão acontecendo de uma maneira mais natural, e hoje a gente curte, eu acho, esse momento. Olhando para trás, eu vejo que aí, passados 10 anos, com a equipe que a gente tem hoje, a gente consegue imprimir uma celeridade, por exemplo, na prática dos atos, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Sim, que não é... E assim, como que você já está aí há mais de 10 anos só no cartório de Brasópolis, né? Mas teve experiências anteriores. Como que você vê hoje a tecnologia, que ela vem avançando hoje, inclusive com inteligência artificial, provavelmente isso vai ser implantado nos mais variados setores. Como que você vê hoje a tecnologia impactando nos trabalhos de cartorários? Primeiramente, o que eu tenho para dizer é o seguinte: os cartórios, nós, notários e registradores, nós temos que nos adaptarmos à tecnologia. Aqueles delegatários que se prendem ao que acontecia há 20, 30 anos atrás, isso não tem como perdurar, né? Não tem como se manter. E a pandemia, apesar, né, de todo o colapso que causou no país e no mundo, ela colaborou para um avanço mais rápido do sistema notarial e registral aqui no Brasil, no que tange à informatização. Então, hoje é possível você lavrar uma escritura através de videoconferência, você consegue lavrar uma escritura e protocolar no registro de imóveis sem sair de casa, assinando com certificado digital ou com uma assinatura digital que o próprio tabelionato de notas gera para o usuário. Isso era inimaginável há 4, 5 anos atrás. É um avanço gigantesco. Então, assim, é um avanço significativo. Temos muitas coisas para melhorar. Hoje os cartórios são totalmente informatizados. O selo, os ouvintes aí, quem está nos assistindo, vão lembrar aquele selinho físico que tinha em toda escritura, todo registro, enfim. Isso hoje basicamente existe só nos reconhecimentos de firma e autenticação de documentos. Hoje o selo é eletrônico. Então, né, assim, mostra o avanço também, o controle do Tribunal de Justiça ficou facilitado, né, em relação às práticas dos atos. Mas, enfim, eu acho que a modernidade veio e nós temos muitas coisas para melhorar, mas eu acho que os cartórios estão evoluindo. Do tempo que eu estou, né, à frente de algum serviço notarial ou registral, eu assumi o cartório, né, o primeiro cartório com 25 anos, hoje
estou com 40, mais de 15 anos, aí pouco mais de 15 anos, eu vejo assim um avanço significativo. Hoje, para você emitir uma certidão, você não precisa ir mais ao cartório e pedir uma certidão. Você entra no site e faz o pedido. Certidão em 2 horas está disponível para você em PDF com assinatura digital. Isso não acontecia. Sim. Hoje todos os atos são informatizados e sobem para uma plataforma que você pode ter acesso da sua casa, você pode consultar o registro de nascimento, pode consultar o seu imóvel, o imóvel que você está comprando, tudo sem sair de casa, de uma forma prática, rápida e com custo até menor. Uhum. Então, assim, eu acho que isso é bacana, isso mostra a evolução. Como eu disse, temos muitas coisas para melhorar, mas eu percebo que os titulares de cartório, isso sejam concursados ou não, perceberam que nós temos que evoluir, né? Temos que evoluir, temos que seguir o caminho da informatização. Hoje, por exemplo, um atendimento via WhatsApp, no meu cartório hoje é comum. As pessoas não querem ligar, não querem, às vezes, mandar um comprovante de pagamento por e-mail. A pessoa fala, não, eu vou mandar se for pelo WhatsApp. Por e-mail, não. Então, assim, hoje a gente tem que ter um atendente praticamente para ficar... basicamente, eu tenho 2 funcionários que ficam, um cuidando do WhatsApp e o outro da central eletrônica, cujos pedidos de certidão, protocolo de título são feitos eletronicamente. Então são 2 funcionários que cuidam aí, vamos dizer assim, só desses atendimentos online, virtuais do cartório. E isso é bacana, eu acho Sim. que é a tendência e... Traz uma celeridade também, assim, que antes a gente não imaginava, né? Não imaginava, assim, hoje você não tem como pedir para o usuário aguardar 5 dias para emissão de uma certidão. Isso é inimaginável nos dias de hoje, sabe? E aí a certidão eletrônica ela é muito mais rápida, o tempo, inclusive, legal para emissão da certidão é muito menor. E assim, o usuário, eu sempre digo, o usuário paga caro pelo serviço, né? E é bom também deixar claro que não somos nós que definimos o preço. Sim. Né? É uma lei estadual que define o preço dos atos, mas não é barato. Tá? E muitas vezes alguns atos a serem praticados demandam ali uma gama de documentos que alguns vão chamar de burocracia, nós vamos chamar de segurança, mas tudo bem. Agora, o serviço tem que ser bem prestado. O usuário tem que sair do cartório satisfeito. Eu brinco lá com a minha equipe, eu falo assim, pessoal, toda reunião que a gente faz eu sempre enfatizo. A pessoa pode sair daqui reclamando do preço, porque não compete a gente. Mas ele não pode sair daqui sem a informação, sem uma solução e reclamando de atendimento. Isso eu não admito no cartório, que é o que compete ao oficial controlar. O preço, infelizmente... É tabelado, né? É tabelado. Existe uma tabela de emolumentos e nós temos que seguir. Então, se a pessoa quiser reclamar, e entendo as reclamações, mas aí não compete ao oficial regulamentar e corrigir. Agora, eu ficaria muito chateado se alguém sair lá do cartório dizendo fui mal atendido, me destrataram no balcão, ou o oficial não quis me atender, o substituto não quis me atender. Isso eu vou te dizer. Se acontecer, pode me ligar, porque... Vamos resolver. Vamos resolver, porque eu vou ficar bravo. Isso eu não vou aceitar, não. Falando nessa questão dos valores, né? É tudo tabelado, né? É algo... E é estadual, é cada estado... Isso, é uma lei estadual que define os valores e ela é atualizada através de um índice anualmente. Então, todo ano ele tem atualização. Todo ano ele tem uma atualização e aí não depende, né, de nós, né? É o índice que é aplicado e aí virou o ano, inicia-se uma nova tabela de emolumentos. E isso também é fácil de visualizar, se joga ali no Google. Jogar no Google, tabela de emolumentos, cartórios, Minas Gerais. E aí você vê a tabela e nos cartórios é obrigatória a fixação desta tabela também nos cartórios. E, enfim, é algo público. Sim. E tem que ser esclarecido ali para o usuário. Então, se a pessoa chegar e questionar, mas por que está ficando tanto? Por que está custando tanto? Nossa orientação, e a gente sempre faz isso, explica, mostra na tabela de emolumentos, explica o que a pessoa está pagando, por que ela está pagando aquele valor, se é necessário, se não é necessário, o porquê da prática de um determinado ato ou a desnecessidade dele.
como eu disse, a pessoa pode reclamar do preço, mas ela vai sair de lá sabendo o que está pagando. Tá pagando. Isso. E hoje como que funciona, por exemplo, a compra, venda, a transferência de uma propriedade, o tempo disso, como que funciona hoje? Hoje nós tivemos uma lei recentemente que diminuiu bastante o prazo para esses atos. Lá no cartório, a gente já há algum tempo tem praticado uma média de 3 dias, a gente tem feito os registros de maneira geral. Sim. Alguns cartórios demoram um pouco mais, outros cartórios demoram um pouco menos. As certidões nossas são praticamente emitidas na hora, tá? Em que pé a gente tenha um prazo maior, elas são emitidas na hora. Os registros, que a gente chama de registros mais simples, como compra e venda, doação, 2, 3 dias. Os prazos são contados em dias úteis, mas a gente sempre tenta acelerar e entregar de forma rápida. E hoje em dia eu acho que os cartórios evoluíram bastante nisso. A gente não ouve, eu faço parte, né, de vários grupos de discussões. Nós temos o CORE, que é o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, e a gente assim, não tem visto grandes reclamações em relação a prazo. Algum outro cartório pode, né, tá fugindo um pouco ali da regra, mas eu acho que com a informatização de maneira geral, como todos os atos hoje, eles têm que já estar ali lançados no seu sistema, então realmente fica mais fácil e mais rápido para você cumprir os prazos que são estabelecidos em lei. Então acho que isso hoje está bem interessante, né, sob o ponto de vista ali do usuário. Você vê até o próprio Tribunal de Justiça, né, a justiça como um todo, essa quase que uma unificação do sistema, né, quando você vê isso no Estado, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, os tribunais, e essa unificação e essa digitalização, né, o próprio processo eletrônico faz uma celeridade que, como a gente acabou de falar, né, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, não se imaginava essa celeridade. Né? Não se imaginava isso. E essa realidade chegou aos cartórios. Temos ainda que avançar alguma coisa, mas eu posso dizer que os serviços notariais de registro no Brasil atualmente estão preparados e estão caminhando lado a lado com a tecnologia. Que é muito importante, né? E os cartórios, eles são vinculados diretamente ao Estado ou ao governo federal? Não. Ao Estado. Ao Estado. Isso, nós somos delegatários do serviço público, nós não somos funcionários públicos, nós não recebemos salário do Tribunal de Justiça, não temos aposentadoria, não temos vínculo como servidores públicos. Tá? Nós somos os delegatários, recebemos uma delegação do Tribunal de Justiça de cada estado para que a gente exerça um serviço que é público. Os serviços notariais e serviços são serviços considerados serviços públicos, mas são exercidos de maneira privada. O serviço é público, portanto, mas ele é exercido por um delegatário e isso visa dar maior celeridade. Então, lá no cartório, por exemplo, se eu tiver um aumento de demanda, eu vou e contrato mais um funcionário. Se eu precisar de um computador, eu tenho que comprar. Eu vou lá e compro. Toda a responsabilidade, toda a gestão da serventia compete ao oficial. Existe uma fiscalização do Tribunal de Justiça. Anualmente, o juiz corregedor vai aos cartórios, o juiz da comarca visita todos os cartórios. Existe o que a gente chama de correição ordinária. Sim. E pode haver uma correição extraordinária do Tribunal de Justiça a qualquer tempo, ou por reclamação, ou por rotina mesmo da Corregedoria Geral de Justiça. Mas hoje em dia, assim, as coisas elas têm funcionado bem de maneira geral. Eu acho que tem funcionado bem. É como se fosse um exemplo aqui meio grotesco, até como se fosse uma concessão de um serviço. Isso. Né? A delegação, popularmente dizendo, é isso. Concessão uma concessão, né? Tecnicamente, delegação, mas acho que é isso. A ideia é essa. Sim. E o delegatário, né? Somos delegatários de um serviço público, nós vamos explorar o serviço de maneira privada, mas é um serviço público.
Isso para facilitar mesmo o dia a dia e desonerar um pouco o poder Centralizar um pouco, né? descentralizar. E a experiência com a privatização dos cartórios, a experiência no Brasil é muito positiva. Vou te dar um exemplo. Até alguns anos atrás, os cartórios da Bahia eram oficializados. Eles funcionavam com servidores públicos à frente das serventias, com toda a burocracia inerente ao serviço público. Uma certidão de nascimento na Bahia demorava 30, 60 dias. Caramba. Você tinha que entrar na fila, pegar a senha, dormir de madrugada na frente da fila, na frente dos cartórios, para você conseguir uma certidão. Isso estou nem pegando a realidade de hoje eletrônica, não. E na época, um serviço privatizado aqui em Minas tinha que emitir em 5 dias. E emitiria. Então, assim, nós percebemos que essa opção do legislador de delegar um particular bem entre aspas, a exploração do serviço no sentido de efetivar o serviço de maneira privatizada, ela trouxe muitos pontos positivos. Eu, assim, não vejo pontos negativos, porque nós temos a vinculação, de certa forma, ao Tribunal de Justiça, nós somos fiscalizados, nós não oneramos o poder público, nem o oficial recebe salário, tão poucos funcionários, como eu disse aqui, são todos seletistas, então todo o custo da serventia compete ao oficial. E quando eu falo custo, é salário, água, luz, telefone, internet, suprimento, material de limpeza, tudo compete ao oficial. Então, quer dizer, você desonera o poder público e presta um serviço de maior qualidade. De maior qualidade. Pelo menos assim é o que se espera. Sim. Né? Eu acho que a privatização ela veio para conferir celeridade, eficiência e qualidade nos serviços notariais de registro. Eu acho que isso tem acontecido. De forma geral, hoje, o atendimento dos cartórios é muito positivo. Anos atrás, nós tivemos uma pesquisa em que os cartórios se mostraram como a instituição mais confiável no país. À frente dos cargos políticos, à frente dos Correios. Então, assim, isso foi muito significativo para a classe. Traz um peso por um lado, mas ao mesmo tempo traz um peso, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, mas é um motivo de orgulho. De orgulho. Você saber que a população enxerga ali o notário, o registrador, como um profissional do direito capaz de solucionar problemas, capaz de prevenir litígios. Isso hoje é a nova realidade do serviço notarial de registro. Trouxe uma gama de responsabilidade muito maior. Mas, por exemplo, uso capião. Hoje, a maioria dos processos de uso capião eles são extrajudiciais. A pessoa não quer mais entrar com uma ação no judiciário. Ela quer fazer extrajudicial. Inventário, partilha, separação, divórcio. Sendo possível, as pessoas hoje preferem o extrajudicial. Retificação diária, a pessoa tem um imóvel. A área está errada. Quando eu fiz estágio no Ministério Público, era um processo judicial. A lei mudou em 2004. Então a pessoa tinha que entrar com uma ação judicial, tinha que ter parecer do Ministério Público, decisão judicial, para remeter ao cartório para ele promover uma retificação diária. Hoje em dia, na minha serventia, não demora 3 dias. Uma diferença. Então, assim, hoje é inimaginável. Se eu falar com o usuário que para ele fazer uma retificação diária, ele tem que entrar com uma ação, ele fala, não vou fazer isso. Então, assim, são muitos atos que passaram a ser praticados pelos serviços extrajudiciais aí de todas as espécies. Registro de imóveis, alterações de nome, alterações de mudança de nome de transexual, reconhecimento de paternidade e maternidade também são atos praticados pelo registro civil, hoje de forma direta, sem a necessidade de intervenção do judiciário. Protestos de títulos públicos, de CDAs, isso também tem facilitado bastante, reduzido o custo para o poder público. Então, hoje a gente percebe que vários atos que antes eram necessariamente praticados perante o Poder Judiciário, hoje os usuários têm a opção de assim o fazê-los nos serviços extrajudiciais. E
todos esses atos que eu lhe falei, eu posso afirmar, sem medo de errar, que representam aí o sucesso dos cartórios no Brasil, porque tem praticado esses atos com eficiência, com qualidade, com rapidez, que é o que o usuário pretende, né? É o que ele quer. Claro. Se você perguntar, você prefere entrar com uso capião judicial, que vai demorar ali 3, 4 anos, ou no cartório, que vai demorar 6 meses, quando muito, 4 meses, sabe? Não tem muito sentido. Então, as pessoas hoje, elas optam pelo Poder Judiciário quando não existe outra forma. E isso não é nem crítica ao Poder Judiciário, não. Ele tem outros afazeres, outros atos que, de uma maneira ou outra, às vezes, têm de ser resolvidos anteriormente a um problema de um registro público, por exemplo, uma questão criminal, um alvará de soltura, uma prisão em flagrante. Isso é natural. E o legislador, percebendo a eficiência dos serviços extrajudiciais, foi aos poucos aumentando a gama de serviços. E isso tem sido bastante relevante. Acho que todas as atribuições de cartórios no Brasil têm, com o passar do tempo, ganhado essas atribuições e tem representado o que a gente chama aí de desafogamento do Poder Judiciário. E vamos deixar o Poder Judiciário para tratar de casos realmente que precisam de uma atenção, né, do Poder Judiciário. Agora, casos que podem ser resolvidos de maneira extrajudicial, os cartórios têm se mostrado assim, muito competentes para solução desses conflitos. E um detalhe, Weber, os cartórios, eu posso dizer sem medo de errar, eles são os órgãos, entre aspas, novamente, com maior capilaridade no Brasil. Porque pela legislação federal, todo município do Brasil tem que ter um cartório. E alguns distritos, ou a maioria dos distritos, também possuem algum cartório. Mas, por lei, todos os municípios precisam ter um cartório. Então, nós temos inúmeros municípios no Brasil que não têm delegacia, que não têm correio, mas que têm cartório. Porque, por lei, tem que ter uma serventia notarial e registral naquele município. Então, isso traz uma capilaridade muito grande. Em municípios muito pequenos, os notários que estão à frente dessa serventia são quase conselheiros jurídicos da população. A pessoa tem qualquer problema, ela vai no cartório. Às vezes são problemas que não são nem atinentes ao cartório. Sim. Mas você tem ali uma pessoa que é bacharel em direito, que passou por um concurso público, que está à frente de uma serventia. Ela passa a ser ali um orientador jurídico de tudo que acontece. Então essa capilaridade ela tem que ser explorada para facilitar a vida da população. Existem diversos projetos, por exemplo, de emissão de passaporte pelos serviços notariais de registro. Se a pessoa aqui na nossa região quiser um passaporte, ela não consegue. Tem que ir em Varginha. Ela não consegue em Itajubá. Agora, você imagina se isso pudesse ser feito diretamente no cartório. Já existem, né, os cartórios de registro civil das pessoas naturais, eles já estão habilitados a praticar os atos de ofício de cidadania, a depender da existência de alguns convênios, como emissão de carteira de identidade, por exemplo, você pode fazer diretamente nos cartórios. Hoje o CPF é uma coisa assim, muito interessante. Toda criança hoje já nasce, quando do registro de nascimento, ela já sai com o CPF. Você não precisa ir na Receita Federal para fazer a inscrição no CPF do seu filho. Na própria certidão de nascimento já existe um link do cartório com a Receita Federal e já se emite juntamente com a certidão o número do CPF. Então você veja como que isso facilitou. E são serviços recentes que assim, hoje a gente nota que por que não se pensou isso antes, né? Você tinha uma demora, no caso do CPF, por exemplo, para se resolver isso que parece que não... parece que são coisas tão simples, que estão funcionando tão bem, que às vezes as pessoas esquecem até que não era assim. Sim. É o que eu estou te dando um exemplo. Em 2004, eu era estagiário do Ministério Público, uma retificação diária de um imóvel tinha que passar pelo Poder Judiciário. Um uso capião tem pouco tempo, inventário e partilha. São coisas relativamente recentes, se a gente for pensar na história. E hoje a população, se você perguntar para qualquer usuário de serviço notarial de registro, se ele prefere fazer no judiciário ou no cartório, eu acho muito difícil a pessoa optar por fazer no
determinado ato via Poder Judiciário em detrimento dos serviços notariais de registro. O próprio uso capião, acho que ele não tem nem 10 anos que não, é coisa recente. Recente. Todas essas mudanças que eu falei são coisas recentes. E parece que são atos que já estão aí a serem praticados pelo extrajudicial há muitos anos. E não é isso, são coisas recentes. Depois nós vamos falar um pouquinho de regularização fundiária, que eu não posso vir aqui sem deixar de falar sobre regularização fundiária, mas que também não passa pelo Poder Judiciário. Você imagina se você for precisar para regularizar uma cidade inteira, como é o caso de Brasópolis, do centro da cidade, você depender do Poder Judiciário, as coisas não vão acontecer. E volto a dizer, não é culpa do Poder Judiciário, é porque o número de ações, a demanda é imensa. Então, o legislador percebeu que você conferir determinados atos para os serviços extrajudiciais, você, além de desafogar o Poder Judiciário, você confere celeridade e o usuário fica mais satisfeito porque ele vai ter o direito dele atendido de uma forma mais rápida. Agora, aproveitando que você puxou esse assunto, a questão do REURB, né? Da regulação. Como que de fato funciona isso? Eu já, na época que eu estive lá fazendo estágio na promotoria, no Tribunal de Justiça, às vezes chegavam situações de ali no inventário, os filhos doaram uma parte, doaram outra, e chegava num ponto em que o terreno doado estava totalmente fora dos padrões, um terreno menor que o outro, não dava a metragem mínima, e aí aquilo ficava meio que numa situação quase que dificilmente seria resolvido. E é isso mesmo. Né? Como que funciona? Qual que é a importância, né? Inicialmente vamos tratar isso. Qual que é essa importância dessa regularização fundiária? Então, Weber, primeiramente a gente tem que partir de um dado oficial do Ministério das Cidades. Num estudo recente, numa estimativa recente, chegou-se a um percentual de 50% de imóveis irregulares no Brasil. Isso são dados oficiais do governo federal. Eu, particularmente, acho esse número conservador. E aí não é apenas aqui na nossa comarca, Brasópolis e Piranguinho, mas nos municípios afora, seja no estado de Minas Gerais e em outros estados, eu acredito que este número seja maior. Sim. Então nós estamos partindo de uma situação que nos dias atuais, em 2024, é inimaginável você pensar que vamos trabalhar com a garantia de 50%. 50% é muita coisa. Que metade das pessoas não tem o seu direito de propriedade garantido. Então, a gente já parte dessa premissa, só daí a gente já vê a importância de se promover a regularização fundiária. Claro. Né? E a regularização fundiária, ela surge, e aí sem agora querer jogar tudo nas costas dos prefeitos, né, atuais Brasil afora, mas surge basicamente da falta de fiscalização ao longo dos anos de parcelamentos irregulares que foram surgindo ao arrepio de aprovação municipal e registro no cartório de registro de imóveis. E agora a conta chegou. E o legislador, diante deste problemão, e realmente é um problema enorme, claro, né, pensou que não dava mais para ficar de braços cruzados e estabeleceu a lei, né, publicou a lei de regularização fundiária. A primeira lei que tratou especificamente da regulação fundiária foi a Lei 11.977, de 2009, que era a lei da Minha Casa e Minha Vida. Ela trouxe ali dentro do texto algumas questões de regulação fundiária. Essa lei foi revogada e hoje nós temos uma lei melhor, mais moderna, que permite uma facilidade maior para a implementação da REURB, que é uma lei de 2017, a Lei Federal número 13.465. E a partir de então, posso dizer que de 2017 para cá, os municípios tiveram uma possibilidade maior de fazer esse processamento das regularizações fundiárias, e isso tem fomentado com essa nova legislação, porque não dá mais para
né? Como eu disse, nos dias atuais, Você pensar que o Brasil, tamanho que é, metade tá irregular, pô, né, se a gente tem uma população de 200 milhões de habitantes, uma conta boba que você tem 100 milhões aí totalmente irregulares. sim, É algo que... é inimaginável. E é interessante que o Brasil ele conseguiu acabar, e assim, isso é muito bacana, ele conseguiu erradicar o subregistro de nascimento. Existiam crianças que não tinham registro de nascimento. Até anos atrás, isso infelizmente era comum, principalmente nos locais mais pobres, né? Norte e nordeste do país. As crianças não tinham registro de nascimento. Tínhamos adultos sem registro de nascimento. E isso nós conseguimos erradicar no Brasil. Hoje o índice é 0,001 de crianças que nascem e não têm o registro de nascimento. Mas nós não acabamos ainda com o subregistro imobiliário. Nós temos ainda uma quantidade enorme de imóveis que eu falo que eles não nasceram ainda. Todas as vezes que eu vou falar de regulação fundiária, a pessoa me pergunta, mas o meu imóvel é regular? Eu falo assim, o seu imóvel tem matrícula? Que a matrícula para o imóvel é o nosso registro de nascimento, é a nossa certidão de nascimento. Cada um de nós tem uma certidão de nascimento. O imóvel tem que ter a certidão de nascimento dele, que é a matrícula. E essa matrícula tem que conter somente aquele imóvel. Se não estivermos diante dessa situação, alguma coisa está irregular. Nós temos aqui na nossa região algumas matrículas que têm 200 imóveis, 300 imóveis. É uma irregularidade. Eu tenho uma certidão de um registro de nascimento e você tem outro. Nem gêmeos possuem o mesmo registro de nascimento. Sim. Nós temos imóveis que estão todos lançados numa mesma matrícula, como se todos estivessem no mesmo registro de nascimento. Isso não pode acontecer. Mas eu acho que com essa lei e com a atuação dos cartórios, das prefeituras, a tendência é que a gente, né, daqui a alguns anos, consiga também erradicar o subregistro imobiliário. Eu espero que isso aqui na nossa comarca aconteça antes do que... Tão logo, né? Tão logo, não vamos tentar sair na frente, né? E se você pensar que a primeira lei de 2009, ou seja, há pouco tempo se trouxe essa lei, e se a gente pensar um pouquinho na realidade da nossa região mesmo aí, que você vê inúmeras cidades, como por exemplo Santa Rita mesmo, que eu atuo lá na rádio, muitos municípios da nossa região, os prefeitos chegavam e vamos fazer um loteamento popular, e às vezes abria ali ou fazia ali uma área, às vezes, da própria prefeitura ou uma área de terceiro que fazia ali, né, o trabalho de estar desapropriando. E muitas vezes, num passado não muito longe, não tinha nem a questão da estrutura, que hoje é obrigatório você ter a estrutura mínima ali, de pelo menos ter o calçamento, ter as divisões, tudo certinho. Mas antigamente nem isso não tinha, né? Então era quase que chegava ali, abria um espaço lá, cada um toma conta do isso seu, né? Isso acontecia tanto pelo poder público quanto por um particular. Nós temos, em Brasópolis não mais, nós já promovemos a regularização dos últimos 2 loteamentos promovidos pela prefeitura, que eram irregulares. Loteamento São Caetano, aqui perto do hospital, sim, e loteamento São Francisco. Hoje nós já fizemos 100%. A regularização fundiária neles, estão totalmente regularizados. Mas ali o parcelador irregular era o próprio município. Sim. Né? E em Piranguinho nós temos, no Santa Efigênia, que é o PHP 1 e 2, também o loteador irregular foi o próprio município de Piranguinho, né, anos atrás, e é uma localidade que está pendente de regularização. É necessária a regularização destes imóveis. Então, assim, tanto o poder público quanto o poder particular, eles, infelizmente, atuaram anos atrás como loteadores irregulares. Sim. Seja não fazendo a infraestrutura necessária, né, como você disse, porque hoje, quando você vai fazer um loteamento, toda a infraestrutura do loteamento recai para o empreendedor. Independentemente de ser público privado. Ou claro, se for né, um loteamento público, vai caber ao poder público que tiver fazendo, municipal, estadual ou federal. E o particular, ele tem que entregar o loteamento todo pronto. Água, luz, calçamento.
ele não pode deixar a cargo do município este serviço. E é por isso que nós temos, e aqui na região, tanto Brasópolis quanto Piranguinho, nós temos inúmeras localidades, Bom Sucesso, Cancã, Carneiros, enfim, poderia citar aqui inúmeros locais, inúmeros bairros que são verdadeiros parcelamentos irregulares. Você veja que alguma parte tem infraestrutura, a outra não, outra não tem. E agora chegou a hora de resolvermos esse problema. E aí os gestores atuais vão ter que assumir essa responsabilidade e promover a regularização ou a fiscalização desses parcelamentos irregulares. E há um custo para quem quer fazer essa regularização? Então, todo mundo me pergunta isso, mas REURB é cara? E aí nós vamos separar sobre o aspecto do poder público e do usuário. Para o usuário, eu te afirmo que é 10 vezes mais barato você fazer uma regularização fundiária do que entrar com uso capião, por exemplo. Então, isso posso mostrar, quem quiser pode ir lá no meu cartório, na nossa serventia, eu vou mostrar que o custo é infinitamente inferior. Então, só por isso, eu acho que as pessoas já vale mais a pena. Já vale mais a pena. Isso quando o usuário tem que pagar pelo serviço. Porque se ele for considerado de interesse social, a REURB tem duas modalidades, de interesse social e de interesse específico. De interesse social é para famílias que têm uma renda familiar de até 5 salários mínimos. Em Brasópolis e em Piranguinho, decretos municipais estabeleceram em 3 salários mínimos. Então, toda família cuja renda familiar, tanto em Brasópolis quanto em Piranguinho, não supere 3 salários mínimos, são considerados de interesse social. E para esses, eles não têm custo com o projeto, com implantação de infraestrutura e tampouco com gastos no cartório. É tudo de graça. Então, por que essa pessoa vai optar por um uso capião? Não tem sentido. Sim. Tá? E aí as pessoas me perguntam, mas e se eu não me enquadrar como de interesse social? E a gente chama de interesse específico, que não se enquadra supera essa renda familiar de 3 salários mínimos. Ela vai ter o custo, só que é um custo inferior a qualquer outra modalidade de regularização. E vale ressaltar, a lei de regulação fundiária permite algumas regularizações que outras leis, outras modalidades não permitem. Então, a regulação fundiária, por exemplo, ela não se preocupa com o tamanho mínimo do lote, com a frente mínima de 5 metros, com o tamanho das ruas, a largura das ruas, se o imóvel está na zona rural, por exemplo. Isso não faz diferença para a regularização fundiária. Alguns outros institutos vão chegar uma hora ali que vai esbarrar e você não vai conseguir resolver. Mas com a regularização fundiária, dificilmente você vai deixar de resolver um caso, menos que seja ali numa área de segurança nacional, uma área de risco, enfim. E aí realmente você não pode correr, você não pode colocar a vida e a integridade humana à frente, atrás de uma regularização fundiária, né? Então você não vai regularizar, a lei ali vai barrar. Mas regra geral, quase todas as irregularidades você consegue solucionar através da REURB nessa lei 13465 de 2017. É porque é um ponto também que é importante ressaltar, que muitos casos, né, como você bem disse ali, existe casos ali que uma matrícula tem lá infinitas áreas construídas ali. E pode ser que muitos desses, às vezes, eu já vi situações, inclusive nesse período que eu tive no Tribunal de Justiça, na promotoria, de casos de um terreno que já é um tamanho fora do padrão normal de um lote, e ter ali 2, às vezes 3 construções ali que servem várias famílias. Em vias normais isso não seria possível, né? Através do REURB. Você consegue corrigir essas situações. Nós temos aqui matrícula, eu tenho matrícula na minha serventia, tanto de Brasópolis quanto de Piranguinho, como eu disse, com mais de 200 imóveis. Bairro dos Carneiros, por exemplo, uma matrícula imensa, com inúmeros imóveis.
matrícula 830, que é a matrícula que a gente chama aqui em Brasópolis de terreno paroquial, né? Que é Sim. lá o imóvel da igreja. O famoso terreno da igreja. Famoso né? da igreja que vale também a gente bater um papo sobre isso. É tudo na mesma, né? Todos os imóveis estão na mesma matrícula. Então, isso tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Eu acho que a legislação facilita muito. E eu vejo que se o poder municipal perceber o tamanho do problema para a administração municipal e para a população, capacitar os servidores e entender que aquilo não tem como mais, que essa situação não tem como permanecer, eu acho que as coisas realmente elas funcionam. O prefeito Carlos esteve aqui, né? Sim. Falamos sobre o podcast, né? E falou bastante sobre isso. Ele é um entusiasta da regularização fundiária e tanto ele quanto o vice-prefeito Aldo, tem uma equipe muito bacana lá que faz parte da comissão de regulação fundiária, a doutora Ana, o Valber, o Hélio, o engenheiro. Então, assim, são pessoas que estão ali trabalhando dia após dia para implementar a regularização fundiária no município de Brasópolis. Nós temos ali uma atuação muito próxima, quase que reuniões semanais, para que a gente consiga implementar a regulação fundiária. Não é fácil, ela não acontece da noite para o dia. Claro. Né? Não vou dizer, às vezes alguns colegas me perguntam, poxa, Rafael, mas como você tem conseguido fazer a regularização fundiária em Brasópolis? Eu falo, nossa, eu converso com o prefeito desde 2017 sobre isso. Né? Com a Câmara de Vereadores, já fizemos sessões itinerantes da Câmara, já viemos aqui em Bom Sucesso, já fomos em Cruz Vera, fomos lá em Luminosa, hoje um distrito totalmente regularizado. Acho que foram 373 títulos de propriedade entregues no final do ano. Hoje, Luminosa está totalmente regularizado. Então, assim, são coisas assim, que nos dá muito orgulho, sabe? E é impressionante, toda entrega de regulação fundiária eu me emociono. Inclusive, fico emocionado agora, a pessoa vir te abraçar e falar, doutor, obrigado, eu esperei a vida inteira por receber esse documento. É uma conquista que, às vezes, muitas pessoas nunca imaginavam que ia ter em vida, né? Tinha gente que falava assim, eu achei que eu fosse morrer e não ia ter essa documentação. Inclusive, é muito importante a divulgação da regulação fundiária. E aqui o espaço que você está dando é extremamente importante, porque as pessoas desconhecem e, às vezes, ficam com medo do que é isso. Sim. Nós ouvimos aqui em Brasópolis que a prefeitura queria tomar os imóveis das pessoas. E isso, em determinado momento, a gente falou assim, poxa, mas como? Como que as pessoas estão achando isso? Então, assim, o trabalho de divulgação, sabe? Explicar para as pessoas o porquê que é bom para ela fazer a regularização fundiária. Não só a questão do custo, né? Que muitas vezes é de graça ou... em determinadas situações, mesmo que ela tenha que pagar, o custo é inferior, mas para ela saber o risco que ela corre dela não ter um imóvel regularizado. Se ela morrer, aquele imóvel aí não vai ser transmitido para os herdeiros. Ela não consegue pegar um financiamento dando aquele imóvel em garantia. Se ela quiser vender o imóvel, ela não consegue vender o imóvel regular através de um financiamento bancário. O imóvel é um ativo financeiro importantíssimo para as famílias brasileiras. E as pessoas não caíram na real. Vamos dar um exemplo. Falei de Luminosa. Nós temos lá 373 imóveis que nós regularizamos, conseguimos fazer a regulação fundiária. Vamos estabelecer que cada imóvel valha 100 mil reais, que não é isso, é mais. Lá é uma região que está extremamente valorizada. Olha o ativo financeiro que estava parado e agora pode ser, né, trabalhado. Hoje ele pode ser trabalhado. Então vai vir um investidor de fora, quero montar hoje uma pousada no centro de Luminosa. Antes ele chegava lá, ia no cartório, quero a certidão do imóvel. Não existe. O que ele fazia? Virava e ia embora. Entendeu? Então hoje existe um ativo financeiro, dei o exemplo de Luminosa, agora vamos trabalhar com a realidade do centro de Brasópolis. E aproveita o gancho. Hoje o centro de Brasópolis, você sabe muito bem, as pessoas falam que pertence ao santo. Porque na época a dona Ana Chaves queria fazer uma doação, dizem, né? Eu não era nascido, que ela queria fazer uma doação para o santo, e aí acabou fazendo uma doação, né, do que era a fazenda para a Arquidiocese de Pouso Alegre.
que é propriamente a proprietária de todo o centro de Brasópolis. Fizemos levantamento, Web, são 2.500 imóveis. É muita coisa. É o centro todo de Brasópolis. Quando eu falo centro todo, praticamente todos os imóveis, sede da prefeitura, os imóveis públicos. Essas pessoas não tinham como fazer daquilo ali, fazer um empréstimo, dar em garantia, vender de maneira regular. Né? Não tinham garantido ali o direito de propriedade. Então, olha o passivo, né? Olha o poder financeiro, olha o ativo, melhor dizendo, o ativo financeiro que estava adormecido. Ainda está, porque nós estamos regularizando. Estou trabalhando aí. Nós estamos trabalhando. Então, numa questão dessa, eu acredito que não é uma realidade comum dos municípios, pelo menos da nossa região, onde quase 2.000, né, residências ali estão numa matrícula só por conta de uma doação dessa, né? Num caso desse, o trabalho ele é, eu acredito, muito mais custoso, né? Isso no sentido de tempo, de levantamento. Sim, né? Hoje a lei permite que a regularização fundiária seja feita por etapas. Então, vou dar o exemplo de Brasópolis. Em Piranguinho a gente ainda não conseguiu implementar nenhuma regularização fundiária, mas em Brasópolis nós já temos, né, já tivemos algumas. Então, Luminosa, por exemplo. Lá eram 373 imóveis e aí nós fizemos, né, a prefeitura fez de uma maneira só, de uma tacada só. Nós regularizamos todo. Lá não era como aqui o centro que estava numa matrícula só, ou também. Lá na verdade não tinha matrícula, não tinha origem. Aqui o pessoal fala, pelo menos no centro de Brasópolis ainda é da igreja. Lá não era de ninguém. Lá não era de ninguém. Mas isso para a REURB, e aí é bom que se diga, não faz diferença. Porque a regulação fundiária ela visa regularizar a situação fática. Então, pouco importa para fim de regulação fundiária, isso vai ser importante ali para o trabalho do cartório de registro de imóveis. Sim. Mas assim, não vai ser óbice a regulação fundiária se tem matrícula, se não tem matrícula, se a matrícula é do município, se a matrícula é de um particular. Como eu disse, a lei veio para facilitar. Então ela vai ser a REURB, ela é um retrato da realidade atual e ela vai promover a regularização tal qual é aquela realidade atual. Então, assim, se a gente quiser mesmo, né, se os municípios quiserem implementar a REURB, é possível. Então, lá você vê lá em Luminosa, nós fizemos a regularização completa. Nesses imóveis, né, da Arquidiocese de Pouso Alegre, essas tratativas começaram ainda com o Padre Elton, 2000, um pouquinho antes da pandemia, nós começamos algumas reuniões, cartório, o Padre Elton, vieram os advogados da Arquidiocese de Pouso Alegre, junto com a Prefeitura Municipal. E começamos as tratativas porque o loteador irregular não pode deixar de dizer, era a Arquidiocese de Pouso Alegre. Sim. Ela era proprietária daquela matrícula irregular. E começamos as tratativas e, né, veio a pandemia, em alguns momentos a gente não conseguiu trabalhar, né, avançar nessa situação, e ali ficou definido que a Arquidiocese não se oporia à regularização fundiária e que a Prefeitura poderia, sim, fazer a regularização de todos os imóveis, e aí nós estamos fazendo ela por etapas, bairro a bairro, e dentro do bairro nós estamos fazendo agora quadra por quadra. Então, um trabalho que começou já efetivamente há um ano, acho que a primeira entrega foi o ano passado, a primeira entrega de títulos, e agora é um trabalho constante. Toda semana, alguma quadra está sendo... Né? A verdade já foi totalmente medida. A cidade, hoje o levantamento é por drone. Então a empresa que foi contratada já faz a medição toda pelo georreferenciamento. Esse processo tramita pela prefeitura e toda semana, basicamente, agora chega um projeto de regulação fundiária de alguma quadra do centro de Brasópolis. E eu não sei assim, né, quanto tempo vai demorar para gente concluir. O prefeito Carlos, o sonho dele era entregar tudo até o final do mandato, e nós estamos assim nos esforçando para que isso aconteça. Mas ela está sendo feita por etapas. Quando é um núcleo menor, aí mas você acaba fazendo, né, de uma vez só. Mas quando é um núcleo grande, como é o centro inteiro da cidade, aí a gente faz ele por etapas.
E nesse caso, a relação, por exemplo, a cobrança de IPTU, isso impacta diretamente na casa Então, na residência? muito bacana essa pergunta, porque as pessoas elas têm uma ideia, e isso assim, eu quero deixar muito claro, aproveitando aqui a oportunidade que você me deu de estar aqui batendo esse papo. O IPTU não tem vinculação com regularização fundiária. De modo que não é porque seu imóvel está irregular que você não paga IPTU, e tampouco porque ele será regularizado que você vai começar a pagar o IPTU. Hoje, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a cobrança do IPTU ela leva em relação o critério destinação do imóvel e não a localização. Então, falando num português claro, se a pessoa tiver uma fazenda no centro de Brasópolis e explorar ela com pecuária, o imposto devido não é IPTU, é ITR. Ao passo que, se ela tiver numa zona rural e utilizar um imóvel para moradia, a cobrança correta é o IPTU. Então, quando eu visito muitas localidades, já estive aqui em Bom Sucesso 2 vezes, Cancã, lá em Luminosa, enfim, já fui Lagos da Serra. Quando a gente vai conversar com a população e explicar os benefícios da regularização fundiária, a primeira coisa que eles falam, mas aí eu vou passar a pagar IPTU? Eu falo, olha, se você usa seu imóvel como moradia, já era para você estar pagando. Se você não está, não é porque o imóvel está irregular. Então, assim, isso a população tem que desmistificar isso. Quando às vezes eu dou algumas palestras, eu abro um tópico lá que chama mitos e falácias da regularização fundiária. Porque as pessoas criam um dogma que é difícil tirar aquilo, sabe? Sim. E quero deixar claro, repito, o IPTU independe da regularização do imóvel. Então, quando a gente visitar as comunidades, vocês, as pessoas que estão nos vendo aqui, quiserem promover a regularização fundiária dos seus imóveis, não fiquem preocupados, porque vão pagar IPTU por conta disso. Não existe essa vinculação. E é impressionante, todo lugar que a gente vai tem esse questionamento. Porque, é claro, a pessoa que não paga, ela não quer começar a pagar. Né? Isso é natural. Claro. Ninguém quer pagar para começar a pagar ou pagar mais imposto. Mas não existe essa vinculação. E até a questão dos medos, né? Como a gente falou agora há pouco ali, tem gente que tem medo porque acha que vai tomar meu imóvel, vai ter uma cobrança diferente, agora eu vou... então, assim, existe justamente essa questão dos mitos aí, né? Esses medos, porque a população desconhece, né? E tudo que ela desconhece, ela geralmente prefere não conhecer. Sim, mas agora, você imagina, Weber, a pessoa mora em Brasópolis, em Piranguinho, há 40 anos naquela residência. Ela sabe que é irregular. Nunca ninguém se preocupou com isso. Bate alguém da prefeitura lá na porta dela dizendo: não, agora a prefeitura vai regularizar o seu imóvel. É de graça. A prefeitura vai fazer o levantamento, vai te entregar a matrícula do imóvel. A pessoa vai desconfiar. É natural desconfiar. De graça, né? De graça ainda? Não, se você tiver uma renda familiar até 3 salários mínimos, sim, vai ser de graça. Então, assim, eu entendo que a população tem essa desconfiança. Mas por isso que a gente tem que sempre divulgar e difundir a questão da regularização fundiária. E isso eu tento fazer. A Prefeitura de Brasópolis tem sido uma parceira enorme, como eu disse, a Câmara Municipal. A gente tem feito muitos trabalhos, a OAB também tem nos ajudado bastante. Eu tenho dado palestras na OAB, conversado bastante com os advogados sobre isso, para as pessoas realmente perderem o medo. Porque elas têm hoje uma possibilidade que outrora não tinham. E é impressionante, Weber, quando cai a ficha e a pessoa entende, vira outra coisa. Lá em Brasópolis, por exemplo, agora a população está cobrando a demora da regularização fundiária. E por que não fizeram no bairro dela? Por que não fizeram no distrito dela? Por que fizeram em Luminosa e não fizeram em outro lugar? Mas eu acho isso bom, porque a população entendeu a necessidade. Ela se preocupou, viu que ela tem um problema, viu que ela corre um risco, o imóvel dela não está regularizado, e ela começa a cobrar o poder público essa regularização.
E é claro, a prefeitura tem as limitações orçamentárias Também, claro. e de pessoal, isso é compreensível. Mas hoje eu posso dizer que em Brasópolis as coisas têm funcionado. Eu tenho sido cobrado lá agora, doutor, mas aí a prefeitura tem fila de regulação fundiária, eu quero pôr o meu bairro na fila. Há 3 anos atrás, quando a gente começou a falar de regulação fundiária, diziam que o prefeito Carlos estava querendo tomar os imóveis das pessoas. Então isso eu acho que mostra, é fruto do trabalho. Mostra que assim, o trabalho que está sendo feito de conscientização e de mostrar para a população o que ela pode ter e os riscos que ela corre com o imóvel irregular tem surtido efeitos. E hoje lá, se você for em Brasópolis hoje é isso, as pessoas querem porque querem a regularização do imóvel para ontem. Não pode demorar mais não. E a possibilidade, de fato, da pessoa poder bater no peito e falar, agora é meu, né? Ô Weber, como eu disse, quando a gente faz a entrega das regulações fundiárias, as pessoas vêm, nos abraçam e falam, nossa, eu imaginei que eu iria morrer e não ia conseguir deixar isso para os meus filhos. Isso é muito gratificante. Ao passo que quando às vezes acontece de um imóvel irregular, a pessoa ir no cartório para, eu quero começar a pensar em fazer inventário e quero a matrícula do imóvel, o advogado pediu, e a pessoa não tem, né, o imóvel não tem matrícula, e a pessoa sai desapontada, às vezes chora no cartório. Nossa, mas como é que eu vou fazer? O imóvel era do papai, eu achava que estava tudo certo. Então, assim, isso sempre me doeu muito, sabe? E agora, assim, eu fico muito lisonjeado de poder estar colaborando um pouquinho com a regularização desses imóveis. E quais que são os principais benefícios do caso da regularização, então, para quem está nos assistindo agora e ainda quer entender um pouco mais sobre isso? Depois eu quero tratar do assunto de quem quer fazer por sua própria conta, sim, né? Tá, isso a gente é bacana também a gente tratar disso. Os benefícios. É claro que o primeiro é você ser proprietário do imóvel. Você ter o direito de posse é uma coisa, você ter o direito de propriedade é outra coisa. Então você garante a transmissão para os seus herdeiros, né? É fato natural da vida, todos nós, né, estamos de passagem e iremos morrer. Então você ter aquela garantia de deixar uma herança, né, pro seu parente, isso é algo muito, né, muito confortante para o brasileiro. Né? O brasileiro sempre sonhou em ter a casa própria, isso é o sonho do brasileiro. Sim. E muitos deles acham que tem a casa própria, mas eles não são proprietários do imóvel. Então isso já corrige esse problema. Como eu disse, você aumenta a possibilidade de venda do imóvel, porque o imóvel regularizado ele é passível de venda através de contratos bancários. O banco não vai financiar a compra de um imóvel sem matrícula. Então, você consegue, com o imóvel regularizado, você tem uma gama, né, uma possibilidade de venda muito maior, porque hoje muitas compras e vendas dos imóveis no Brasil são feitas com financiamentos bancários. Claro. Você pode dar este imóvel em garantia para obtenção de algum crédito. Então, a pessoa quer empreender no campo ou quer empreender na cidade, ela consegue uma taxa de financiamento bancária menor para pegar um dinheiro emprestado, dando o imóvel em garantia. Agora, novamente, o banco vai aceitar este imóvel apenas se for um imóvel regularizado. O banco não vai aceitar um imóvel, né, irregular. Pensando um pouquinho no parcelamento regular e no bairro que você mora. Os bairros regulares, eles tendem a ter uma qualidade de vida maior. Porque você promovendo a regulação fundiária, você vai promover a correção de problemas ambientais. Por exemplo, se tiver alguma questão ambiental. Tá? De problemas urbanísticos, um calçamento, de infraestrutura mínima. Se não tem água, o loteador irregular vai ter que corrigir, vai ter que implementar ali a questão da água, a iluminação pública. Inclusive, hoje os imóveis irregulares, imóveis urbanos, não conseguem mais, os possuidores não conseguem mais fazer ligação de água e luz de imóveis irregulares. Isso é um problema muito sério que está acontecendo aqui na nossa região. Quando estive aqui em Bom Sucesso, falando da regularização fundiária, muitas pessoas diziam, não, mas o meu imóvel tem água e luz. Aí o vizinho falava assim, poxa, mas eu estou tentando fazer ligação na Copasa e na CEMIG e não consigo. Mas por que não consegue? E assim, hoje é uma questão, quem pode viver hoje sem energia elétrica, sem água? Isso não existe. Sim. E o que acontece? A pessoa vai na Copasa e vai na CEMIG.
Aí ela pega a lista de documentação, vocês podem acessar no site da CEMIG e da Copasa, a lista de documentos fala que tem que ter a numeração, a certidão da matrícula, a numeração da prefeitura. A pessoa vai na prefeitura, a prefeitura fala, olha, seu imóvel é regular, eu não posso falar que ele fica na rua tal, número tal, porque ele é um imóvel regular. A pessoa acha que a prefeitura está negando, mas não é, a prefeitura não está negando. A prefeitura está negando a numeração, né, do número e a rua do imóvel, porque realmente ele não tem, é um imóvel irregular. Então a pessoa hoje não consegue fazer uma ligação de água e luz. Imagina. Fica amarrado ali por conta disso. Fica amarrado. Nós temos imóveis aqui em Bom Sucesso mesmo com este problema. Então, imagina hoje você trabalhar com uma regulação fundiária, conferir essa regularização e permitir que as pessoas consigam fazer essas novas ligações. Hoje elas não conseguem. Então são inúmeros benefícios, tá, que a regulação fundiária traz assim, e é diretamente para a população. Claro que as coisas não são automáticas, não é porque nós vamos fazer regularização aqui de Bom Sucesso que amanhã vai ter calçamento. Também não é assim. A gente tem que trabalhar com a realidade. Claro. Mas, por exemplo, se a prefeitura quiser fazer uma reforma de uma praça aqui e quiser um financiamento, uma linha de crédito, né, liberada para o poder público, ela vai precisar da matrícula do imóvel. Hoje não tem. Há uns anos atrás, o prefeito Carlos me liga. Ei, doutor Rafael, tudo bem? Tudo ótimo, prefeito. Eu queria que você emitisse para mim, eu estou com um pouquinho de urgência, eu queria a certidão da matrícula do campo, do estádio. Prefeito, desculpa a sinceridade, mas não existe. Isso não existe. E aí promovemos, e ele estava com uma verba e ia perder essa verba, porque exigiram a matrícula do imóvel. E aí nós conseguimos fazer regularizar aquele imóvel e hoje veja como que, né, o campo hoje é um lugar de lazer que poucos municípios, né, possuem. O próprio mercado municipal que está sendo reformado também não tinha matrícula, foi regularizado. Então, além dos benefícios diretamente para a população, você permite a regularização de determinados imóveis públicos. Quer fazer a reforma de uma escola, por exemplo, municipal, se você não tiver matrícula e estiver precisando de uma linha de crédito, ou dependendo de algum repasse estadual ou federal, você não vai conseguir, porque o poder público municipal vai precisar da matrícula daquele imóvel. Então, assim, são inúmeros benefícios que a regularidade dos imóveis vai trazer, tanto diretamente ali na vida daquela pessoa, quanto de maneira indireta, que é a melhora da qualidade de vida do bairro. É possibilitar que sejam implementados serviços e equipamentos públicos que hoje são impossíveis porque o imóvel é irregular. Se você quiser instalar, às vezes, uma antena de celular, dificilmente vai conseguir. Inclusive, às vezes, é necessário até transformar aquilo em distrito. Não que isso, né, tenha relação, não precisa ser distrito para implementar a regulação fundiária. Mas eu quero mostrar que se você não tratar aquela localidade como urbana, dificilmente você consegue trazer benefícios para a população, benefícios típicos de imóveis urbanos. Entendeu? Então, assim, hoje eu acho que a população, se ela entender, se ela souber o risco que ela corre do imóvel irregular e os benefícios que a regularidade vai conferir para ela, mesmo que ela tenha custo com isso, que, como eu disse, é infinitamente inferior a qualquer outra forma de regularização, uso capião, compra e venda, arredondando é isso mesmo, é 10 vezes mais barato. Isso quando ela paga. Que muitas vezes tem as questões, que tem a questão de gratuidade. Então, isso, só de pensar que ali que a maior parte da realidade da nossa população dos municípios, elas enquadram nessa faixa etária de até 3 salários mínimos. Sim, eu acho que posso afirmar que até agora todas as regulações fundiárias concluídas em Brasópolis, Piranguinho infelizmente ainda não conseguimos implementar, mas todas em Brasópolis, a maior parte da população era de interesse social. Lá em Luminosa, por exemplo, foi mais de 2/3 a população foi considerada de interesse social e não teve qualquer custo. Então você veja, era um distrito que não tinha nem origem, não tinha matrícula, a pessoa não tinha absolutamente nada. E agora ela tem a certidão, ela tem a matrícula, né? E o imóvel dela é totalmente regularizado. E assim, é impressionante. Se o imóvel, se ela quisesse
lançar ele ao mercado, o imóvel custava, sei lá, R$200 mil, se ele for irregular, a partir da regularização, tranquilamente é o dobro do preço. Porque existem muitas pessoas, a maioria hoje em dia, não compra um imóvel irregular. Sim. Algumas ainda aceitam ali o contrato particular, a gente chama de contrato de gaveta. Mas a maior parte das pessoas hoje exigem a documentação. Então, para trazer investimento para a localidade, como eu disse, como que o investidor vai vir para Brasópolis e fazer alguma coisa no centro? Como que ele vai fazer um investimento? Ele não tem matrícula, que garantia ele tem? Isso aconteceu em Luminosa, aconteceu em Brasópolis, já aconteceu em Piranguinho, em diversos locais, queriam fazer empreendimentos, hotéis, pousadas, restaurantes, e isso não consegue avançar. Então, a regularidade ela traz, como eu disse, o benefício direto ali para a população e um fomento da economia que, de forma indireta, mas de maneira muito séria, ele vai impactar na vida do cidadão. Veja só, um lote regularizado. A pessoa vai, pega um financiamento na Caixa para construção. Então você tem mais serviço para o pedreiro, para o servente de pedreiro. A loja de material de construção vende mais material. Os trabalhadores, aí a loja vai começar a comprar mais, a contratar mais funcionários. Então é mais gente que vai na padaria fazer um lanche. O da padaria vai comprar mais no supermercado. Então gira o comércio. Então, você gira o comércio, você tem um incremento na economia que é deveras significativo. Isso tudo por quê? Porque começou com um imóvel regularizado e aquilo ali você foi desencadeando todos os setores da economia que você faz o dinheiro circular na cidade, você aumenta emprego, você aumenta a renda, você traz benefício para a população. Então, é uma coisa assim que eu uso a discutir aqui com quem vem, mas regulação fundiária não compensa. Se alguém falar isso para você, me convida aqui de novo, que nós vamos sentar aqui e nós vamos discutir. Discutir no bom sentido, porque não tem ponto negativo. Não tem ponto negativo. E você pega, por exemplo, como o Luminosa, né? Você bem disse aqui do que hoje o distrito inteiro está regularizado. É um potencial turístico que tem lá por conta do Caminhos da Fé, próprio o trabalho que se vem tendo já ao longo do tempo, do crescimento de Luminosa. Se ele fosse regularizado desde o início, né, talvez alguns investidores já teriam vindo para cá, como hoje você vê regiões aqui, né? Monte Verde é um dos grandes exemplos da nossa região, que é um distrito de Camanducaia. Você vê a própria cidade de Camanducaia, ela não tem o desenvolvimento que o distrito tem, né? É algo que às vezes muita gente acha que Camanducaia é distrito de lá, né? E provavelmente, talvez, se a gente já tivesse tido essa regularização lá atrás, Luminosa já teria vindo outros investimentos, porque é aquilo que você falou, né? Qual que é a segurança que talvez uma pessoa vindo de outras regiões, né, querendo investir, qual que é a segurança que ela tem de investir ali e aquilo acabar não tendo problema futuro, né? Em Luminosa, particularmente, como você bem disse, nós temos casos concretos que investidores já estiveram no cartório, estiveram na prefeitura para fazer empreendimentos, hotéis, pousados, com investimentos suntuosos, 5 milhões de reais, 7 milhões de reais, daí para cima, e que diante da irregularidade desistiram. Então, volto a dizer, você lança um empreendimento desse, olha o fomento na economia, desde o material de construção até a padaria que vai passar a vender mais. Então, você traz ali uma força para a economia local que não tem jeito, aquilo ali vai desenvolver. E lá em Luminosa, as pessoas entenderam muito isso. Quando nós estivemos lá, isso é muito bacana. Eu tive lá, primeira vez, julho do ano retrasado, julho de 2022, isso. Nós entregamos final de 2023. Julho de 2022, fizemos uma reunião, tinha lá quase 200 pessoas lá no centro comunitário. Conversa, pá. E aí explicamos, aí muita gente não conseguiu comparecer. 15 dias depois nós voltamos, alguns funcionários do cartório, vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários. Realmente uma reunião, né? Quase que uma audiência pública informal. 15 dias depois voltamos e ficou resolvido. Eu falei assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, cria-se uma comissão
aqui de Luminosa, né, dos moradores, para a gente conversar sobre a REURB. E aí, criada a comissão, vocês entram em contato comigo, vai lá no cartório e a gente começa as tratativas. No dia seguinte, a comissão estava criada, me mandando no WhatsApp. Olha só, isso é importante. Não, né? foi impressionante. E aí, a prefeitura começou ali efetivamente 6 meses depois, quer dizer, com 1 ano, estava regularizado todo o distrito. E ali, assim, eu tenho certeza que agora Luminosa vai começar a explorar todo o seu potencial. Agora tem condições de briga, né? Agora assim. tem condições, exatamente. E, doutor, para quem o particular que quer fazer essa regularização, né? Ele tem que esperar também? Ele pode já ir no cartório? Como que é o processo? Então, o procedimento de regulação ele sempre tramita na prefeitura. Então, é o que eu sempre digo, se o Poder Público Municipal tiver interesse de promover a regulação fundiária, mesmo que não seja responsabilidade dele. A gente chama as regularizações particulares, né, que são consideradas essa aí de interesse específico. Nós já fizemos em Brasópolis. Se a prefeitura tiver um corpo técnico ali que vai fazer o processamento desse ato, que é privativo do município, já facilita bastante. Mas o particular pode e deve fazer a regulação fundiária e por conta própria, vamos assim dizer. Vou dar um exemplo, o bairro Carneiros, em Piranguinho. A regulação fundiária lá não foi para frente, mas o grupo de moradores me procurou, eu tive no bairro alguns anos atrás, sentamos lá num domingo de manhã para conversar sobre regulação fundiária, expliquei. Ali, basicamente, é uma regulação fundiária de interesse específico. As pessoas, né, têm uma renda acima de 5 salários mínimos. E eles iam, né? Aí como é que eles iam fazer a regulação fundiária? Então eles vão contratar um engenheiro, eles vão contratar, né, vão contratar ali a parte técnica, planta, memorial descritivo, georreferenciamento, e vão apresentar o processo na prefeitura, tal qual um loteamento. É como se fosse um loteamento às avessas. Sim. Um loteamento seria, né, para você fazer surgir aquela localidade. A regulação fundiária está sendo feita no final do processo, já existe. E agora a gente vai fazer a regularização. Mas seria assim, grosso modo dizendo, basicamente, como se fosse um loteamento. Então o particular pode fazer. E aí, se naquele núcleo, isso é importante ressaltar, juntou-se ali, os moradores, são 20 moradores. Era o caso do bairro Carneiros, inclusive. Fizeram a contratação, planta, memorial descritivo, apresentam na prefeitura para a prefeitura fazer o processamento. Cabe à prefeitura, o serviço social, de assistência social da prefeitura, avaliar cada família. Se eventualmente, dentro daquele núcleo, tiver uma família com renda até 3 salários mínimos, aquela família não vai pagar o custo no cartório. A gente fala que a REURB é mista. Ela é tanto de parte de interesse social, parte de interesse específico. No Carneiros aconteceria essa situação. Tinha ali uns 2, 3 moradores que se encaixavam na REURB S, de interesse social. Então eles não fariam pagamento no cartório. Então, lá, dos 20, os 17 iriam pagar pelos seus registros, aqueles 3 teriam o direito à gratuidade. Mas lembrando, isso tem que ser processado na prefeitura. A pessoa não pode pegar um projeto de regulação fundiária e levar diretamente ao cartório. Tal qual o loteamento, como eu disse. Tem que passar pela prefeitura, a prefeitura vai fazer o processamento, só a prefeitura tem a competência legal para fazer a entrevista social e determinar qual família é de interesse social e qual família é de interesse específico. E aí, após esse processamento, é expedido o que a gente chama de CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, que é levada ao cartório de registro de imóveis para o registro, tanto do parcelamento do solo quanto da legitimação fundiária, que é um instrumento que a gente utiliza mais na regulação fundiária, é uma forma de titulação, e que vai passar a conferir o direito de propriedade para aqueles possuidores ali. E isso, Weber, olha só que bacana, é um instituto, é um instrumento, legitimação fundiária, que vem da prefeitura, é um título expedido pelo município, não tem recolhimento de TBI, não se faz necessário lavratura de escritura, somente o registro no cartório de registro de imóveis, que pode ser gratuito para a maioria. Então só daí você
né, todo mundo consegue perceber que é muito mais barato do que qualquer outro processo. E acaba sendo mais célere também. Eu acho que não necessariamente. não posso falar que certamente será mais sério, mas eu acredito que numa prefeitura, num município que esteja preparado para tramitar a regularização fundiária, tem chance. Tem chance. Porque você vai juntar ali com o seu bairro, com o seu núcleo, vai promover a regularização, vai apresentar o projeto na prefeitura, vai levar o cartório e vai ser feito. Então, assim, eu acho que indiscutivelmente pode não ser o mais rápido, mas indiscutivelmente é o melhor cenário para a população regularizar seus imóveis. É o melhor caminho e com o menor custo para que a população possa de fato dizer que aquilo é seu. Menor custo. Isso, repito, quando tem custo. E assim, quero aproveitar aqui a oportunidade também e deixar eu já faço esse compromisso público em todas as reuniões e palestras e visita aos bairros aqui de Brasópolis e Piranguinho. Mesmo aqueles casos que tem o pagamento de emolumentos, a pessoa não vai deixar de regularizar o imóvel por ter que pagar. Nós lá no cartório somos muito flexíveis. Se a pessoa quiser pagar em 10 vezes, fica aqui meu compromisso aqui no podcast. Aqueles que têm que pagar, porque a prefeitura, né, não o classificou como de interesse social e sim de interesse específico, vai lá no cartório, vê como pode pagar em 2, em 3, 5 vezes, até 10 vezes, a gente faz o parcelamento para a pessoa. Não tem problema. Porque assim, eu não posso conceber em 2024, né, um caso, por exemplo, como Luminosa. Nós tínhamos lá 373 imóveis. Lá, quase 100, pouco mais de 100 eram de interesse específico. Eu não vou dormir tranquilo regularizando 2/3 do distrito e deixando 1/3. Porque às vezes a pessoa, né, ela é de interesse específico, mas às vezes não tem ali R$1.000, R$1.500, R$2.000 para efetivar o pagamento à vista, né? Então não tem problema. A pessoa pode procurar o cartório, que nesses casos a gente tem esse compromisso de facilitar o pagamento. Eu não posso dar desconto, porque a lei me proíbe, e não posso fazer de graça, porque a lei também me proíbe. Mas facilitar esse parcelamento, isso é um compromisso nosso no cartório para ajudar a população. Doutor, para quem ainda tem dúvida, ainda não entendeu muito bem, pode procurar o cartório para tirar dúvida? Como que a pessoa pode fazer? Pode procurar o cartório e eu quero deixar muito claro. Eu, pessoalmente, né, como oficial do cartório, toda a minha equipe, como eu disse, é uma equipe muito bacana, muito empenhada para fazer a regularização fundiária. São pessoas que estudam, se dedicam e nós estamos lá à disposição. Então, se a pessoa tem um imóvel irregular, e vamos pensar na irregularidade, como a gente falou, seu imóvel tem a certidão de nascimento? Você tem lá uma matrícula descrevendo somente o seu imóvel e somente você sendo proprietário? Se você tiver, a princípio você está com um imóvel regularizado. Você pode estar dentro de um parcelamento irregular, mas menos mal, você tem um imóvel regularizado. Agora, se você não está nessa situação, me procure pessoalmente, procure o cartório, leve o seu problema. Qualquer um aqui que quiser que eu vá numa localidade, qualquer bairro de Piranguinho, qualquer bairro de Brasópolis, eu tenho o máximo prazer de ir, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Já fiz isso várias vezes. E te digo, todas as regularizações fundiárias que nós concluímos em Brasópolis foram a partir de reuniões desse tipo. A gente ir lá e explicar para a população. Então eu me coloco à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, pode ir lá no cartório amanhã de manhã. Nós estaremos lá segunda-feira, né? Segunda-feira estaremos lá e para orientar, para explicar, para demonstrar o melhor caminho para a pessoa regularizar o seu imóvel. E repito, se quiserem que a gente vá na localidade, tanto em Brasópolis quanto em Piranguinho, pode nos ligar, pode procurar o cartório, que nós vamos lá na localidade, explicamos para a população os benefícios do imóvel regularizado, os riscos e os prejuízos do imóvel irregular, e eu tenho certeza que se a pessoa tiver esse conhecimento, chegar essa informação para ela, ela vai querer regularizar o imóvel. Vamos regularizar a nossa região, se Deus quiser. Com certeza. Doutor, muitíssimo obrigado, né, por essa aula que o senhor nos deu aqui. Já deixo as portas abertas aqui do nosso podcast para quando precisar e quiser
pode voltar para a gente bater um papo bacana, para a gente entender um pouco, né, como que funcionam aí os trabalhos cartorários, né? E também a questão do REURB, que é algo, como o senhor bem disse aqui, que já passou do necessário, né? É algo de fato que a gente precisa ter um olhar ali para que se resolva essa situação na nossa região. Então, eu me coloco à disposição também do senhor voltar aqui. As portas estão abertas para a gente bater novos papos. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz quando você me convidou, e eu acho que é um espaço muito bacana, um podcast que cada dia, né, eu que tenho acompanhado desde o início, ele vem tendo adesões, né, os vídeos com inúmeras visualizações, pessoas importantíssimas aqui da região estiveram presentes. Para mim foi um orgulho poder estar aqui batendo esse papo, falando um pouquinho, né, da minha vida, de como é o cartório e principalmente da regularização fundiária, que hoje eu durmo e acordo pensando em regularização fundiária. E minha mulher me pergunta, mas Rafael, quando que você vai sossegar? Quando nós tivermos Brasópolis e Piranguinho 100% regularizados. É a meta de vida, né? É a meta de vida e nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. Parabéns pelo trabalho e espero que tão logo o senhor volte aqui justamente para a gente falar sobre essa situação de 100%. Ah, certamente, vai ser um prazer. E para você que nos acompanhou aqui nesse nosso episódio, nesse nosso bate-papo aqui com o Dr. Rafael, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Yeah. Yeah.